dia. Começamos agora mais um programa Saúde Dia a Dia, pela rede Evangelizar, via satélite para todo o Brasil. Inclusive, nós atingimos hoje 2.170 cidades, sendo 19 capitais. E agora também pela Sky, além da NET, claro, além também das TV a cabos, além da participação que todos fazem através de satélites, de antenas parabólicas. É muita audiência, graças a Deus. E nós vamos hoje tratar da medicina veterinária. A medicina veterinária, ela cuida da saúde animal, investiga causas de doenças, faz tratamento curativo, faz vacinas. Como é que você está tratando o seu animalzinho? Você sabe como cuidá-los? Nós vamos saber agora com a doutora Viviane. Hoje a nossa convidada, a doutora Viviane Lucezin. Ela é médica veterinária, formada pela UDESC, a Universidade de Santa Catarina, e tem uma clínica também em Araucária, onde ela faz atendimentos. Doutora Viviane, o câncer de animais, o câncer em geral, é a principal causa de doenças de cães e de gatos? Bom dia. Bom dia, Maricelso. Nos últimos anos, esses problemas de células tumorais, eles têm aparecido muito nos animais, em virtude dos diagnósticos mais precisos. Então, a gente pode considerar ultimamente como uma das principais causas de morte de animais. E esse tumor, ele atinge o quê? Pele, pelos, ele derruba pelos? Normalmente são órgãos internos, né? A maior parte dos tumores são evidenciados em órgãos internos, onde a pessoa não consegue, no olhar do dia a dia, observar, mas que se for fazer um exame complementar, eles podem ser evidenciados. Falo muito em sarna nos animais, né? Sim, da coceira e tal. Existe sarna de ouvido, no ouvido? Existem sarnas de pele, sarnas de ouvido, sarnas que são transmitidas da mãe para os filhotes, mas para ter um diagnóstico do tipo de sarna que se trata, precisa que exista um exame complementar e precisa de uma consulta veterinária para definir qual é o tipo de sarna. Tanto animaizinhos de estimação em casa, às vezes na rua a gente vê isso também, os animais perseguindo seus rabos, eles ficam correndo. Por que acontece isso aí? Eles ficam brincando. Não é estresse? Não é estresse, a não ser que ele fique num ambiente confinado. O ambiente confinado, daí são outros distúrbios que desenvolvem o animal, né? A leishmaniose é comum no Brasil? Ainda existe isso? A leishmaniose é uma doença que existe no Brasil, só que são doenças mais regionais. Aqui no nosso estado é pouco evidenciado. Por que os gatos dormem tanto? Geralmente você vê o gato dormindo. O gato, ele tem um hábito de dormir durante a noite e ter atividades ao contrário, dormir durante o dia e ter atividades noturnas. É da natureza do animal. Vamos às ruas da cidade, o povo pergunta. Vamos lá. É verdade que todo gato é agressivo? Não, isso não é verdade. Isso daí está relacionado com a maneira que o gato é tratado dentro do ambiente da casa. É lógico que se você maltratar um animal, independente de ser gato ou cachorro, ele vai se tornar agressivo. Agora, eles não gostam de banho, é verdade isso? O gato, ele tem o hábito de fazer autolambedura. Essa é da natureza do gato, ele se lamber e fazer essa higienização. Isso é da natureza do animal. Eles não gostam de doce ou eles não podem comer doce? Nem gato, nem cachorro pode comer doce. Não pode comer doce, tem alguns alimentos que devem ser evitados e nem ser dados, por exemplo, chocolate, uva, são alimentos que não devem ser destinados ao consumo de animais. Pode levar à morte? Pode, intoxicação e daí distúrbios de pâncreas, fígado, intoxicação alimentar. A vacina do cachorro e a vacina do gato é diferente ou é o mesmo tipo de vacina? São vacinas diferenciadas. A única que pode ser aplicada tanto no gato quanto no cachorro é a vacina antirrábica. Antirrábica. Isso. Agora, questão de adoção. Muita gente quer adotar um bichinho, adotar um animal. Existem critérios para isso? Sim, existem critérios. Hoje em dia existem muitas ONGs que recolhem os animais e quando as pessoas vão fazer a adoção, tem que ser uma adoção responsável. Não pode ser uma adoção aleatória e a pessoa não estar preparada para receber esse animal dentro da sua residência. Existem documentos para isso? Sim, você tem que deixar o teu endereço, o teu telefone,
estar apto a receber esse animal dentro da sua casa. Agora, tem muita gente que pega animal, às vezes até na rua, ou vai num pet aí pegar um animal para adoção, e o animal está muito velho. Aí o que acontece? Ele vai acabar abandonando esse animal, o animal fica doente. Há esse risco de adotar um animal muito idoso já? Existe. O animal idoso, por si só, já tem vários problemas que podem desenvolver, né? Porque a idade, ela não tem como você reverter a idade. A idade, ela só vai acrescentar na vida de todo ser vivo, inclusive na nossa vida. Então, quando você pega um animal idoso, você tem que estar ciente que ele vai poder desenvolver problemas de locomoção, né? Que vão impedir, pode até desenvolver displasias por causa da idade, problemas de coluna, que são normais de animais com idade avançada. Pode ficar até paraplégico? Pode. A pessoa, quando adota um animal idoso, ela tem que estar consciente de que podem ocorrer situações e que vai limitar a vida do animal. A Cléo Pires, ela tem um trabalho, ela tem um instituto de adoção, né? Então faz adoção e explica como é que faz. A Luísa Mel também. A Luísa Mel também tem um instituto de adoção que trabalha em cima disso, né? E tosa desses animais, a tosa de animal pequeno, por exemplo, desde que idade que pode tosar? Então, a tosa, ela é bastante relativa e depende muito do tipo de animal, do tipo de região, do clima da região, porque, pense bem, se eu tenho um cachorro peludo, esse pelo, ele tem uma função... Está protegendo. Está protegendo o animal, está fazendo o isolamento térmico e está protegendo, por exemplo, eu tenho o animal tem pelos. Certo. Esse pelo protege até de picadas de insetos. É verdade. Então, o pelo tem uma função de proteger o animal, de fazer esse isolamento térmico. Então, não depende de cada caso. As tosas, elas estão mais relacionadas com fatores de higiene. Vamos agora às ruas da cidade, porque é importante a participação da população. E agora, o povo pergunta. Vamos lá. No inverno e outono, qual a frequência para tosar os bichos? A frequência para tosar é bastante relativa, depende da necessidade do proprietário, do ambiente que o animal habita, né, das condições de acesso à rua, se é um animal que fica mais dentro de um apartamento ou dentro de um quintal muito grande, depende da quantidade de chuvas, aí é bastante relativo. A diabetes canina, o que afeta? Afeta o pâncreas do animal? O que é diabetes? Sim, a diabetes, ela é um distúrbio do pâncreas do animal. Então, animais com diabetes vão ter sintomas específicos para a doença. Pode ser genético isso? Pode ser genético e pode ser também adquirido ao longo da vida do animal por uso até de medicações contraindicadas. A obesidade, o animal que engorda muito, ele pode ter uma diabetes? Pode ter uma diabetes e precisa passar por um exame clínico, fazer exames de sangue, exames complementares para definir o tipo de diabetes. Se é um diabetes de tipo 1, tipo 2, mas isso não pode ser avaliado só com um exame clínico. Que pode levar a outras doenças também. Isso mesmo. Tem que fazer exames complementares para definir qual tipo de tratamento a ser aplicado. E daí vai ter que mudar o tipo de ração também? Sim. Hoje em dia nós temos vários tipos de ração, não só para diabetes, mas também para tratamentos de diabetes, obesidades, animais com dispatias, animais castrados. Por exemplo, gatos castrados precisam ser alimentados com uma ração específica para não acontecer cálculos urinários. Então, cada biotipo, cada tipo de animal tem que ter um perfil de ração adequado. Com certeza. Eu lembrei agora de coceira, mas eu quero primeiro trazer o povo na rua, a participação popular, com mais uma presença. Vamos lá, o povo pergunta. Se o animal se coça muito, isso é sinal de doença? Sim, quando o animal se coça muito, essa coceira, esse prurido, ele pode estar relacionado a doenças dermatológicas, a situações de estresse que o animal passa, um ambiente que não permite que o animal gaste sua energia. Então, ele pode fazer até automutilação pelo excesso de coceira. Animal em casa, por exemplo, tem muita criança que gosta de ter um cachorrinho. Dormir com o cachorro é perigoso isso? É bom evitar? Ou com o gato?
É bom evitar porque a criança ela não tem um limite de apertar o animal. Por exemplo, gatos, eles não gostam de ser apertados. E uma criança pequena vai lá e vai apertar o gato e é nesse momento que acontece o acidente. Pode arranhar. Pode arranhar, pode machucar, né? Muita gente fala da doença do carrapato, que está em moda, que teve mortes lá em São Paulo, né? O que é? Uma infecção, essa doença do carrapato? Para tanto o animal quanto o ser humano, por exemplo, nessa festa que teve lá em Minas Gerais, né? Foi interior de São Paulo. Isso, interior de São Paulo. Precisa que exista o contato com o carrapato. O carrapato precisa sugar o sangue da vítima, no caso, o ser humano ou o cachorro, e transmitir... É uma picada, ele chupa o sangue. Suga o sangue e devolve para a corrente sanguínea o protozoário e a bactéria. Pode ser fatal? Pode ser fatal. Tanto para o animal como para o ser humano? Como para o ser humano. Isso dá em cachorro e gato? Na verdade, o carrapato está na natureza. A gente não tem como fazer uma esterilização, vou eliminar todos os carrapatos do mundo, isso não vai acontecer. Então, o que tem que acontecer? Você tem o seu pet, você leva esse pet passear na grama, você leva seu pet para a praia, quando voltar para casa, faz a inspeção, examina, olha dentro do pavilhão auricular, olha as orelhas, porque é nessas partes sem pelo que o carrapato vai grudar e vai ficar e vai acontecer o acidente. É verdade. E muita gente estava querendo matar capivara, porque diz que a capivara transmite a doença. Não, é o carrapato. Então não tem nada a ver. Não precisa judiar das capivaras, nem dos cães, nem dos gatos também, viu? Daqui a pouco quero falar sobre raiva do animal, tanto em cachorro como em gato. Nós voltamos já já com Saúde Dia a Dia. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Saúde Dia a Dia, hoje com a presença da doutora Viviane, uma conceituada médica veterinária. Nós já falamos de vários assuntos, inclusive doença do carrapato, que é muito importante, e eu queria agora destacar a raiva animal. Essa raiva, por que ela aparece? Tem uma causa principal? Então, Mário Celso, a raiva ela é transmitida através da mordedura do morcego. E esse morcego precisa estar contaminado. É a única maneira do animal ter a raiva? É a inoculação do vírus. Do vírus. Então, precisa que ocorra a mordedura do morcego no animal para que o vírus seja inoculado no animal. E daí, a partir desse momento que o vírus é inoculado, o animal começa a desenvolver os sintomas de raiva. E esse animal... Ele espera um período, né? E daí ele começa a desenvolver sintomas. Mas esse animal que está com raiva, ele pode transmitir para o ser humano? Pode, por isso que os animais, cães e gatos, os animais domésticos, os animais do nosso convívio, precisam ser vacinados contra a raiva. Certo. Então, a vacinação é um tratamento preventivo e ele deve ser feito por um médico veterinário, né? O animal deve passar por um exame clínico. Existe período para essa vacina? Essa vacina ela deve ser aplicada nos animais anualmente. Todo ano? Isso, todo ano tem que ser reaplicada a vacina. Porque falavam muito antes que agosto, setembro era época de raiva. Por que isso? Não, isso daí na verdade é um mito. Folclore? É um folclore, né? Então a vacina ela pode ser aplicada a partir dos 4 meses de idade em cães e gatos e ela deve ser reaplicada anualmente. A raiva ataca o sangue, então? Ela ataca o sistema nervoso. Nervoso? E pode ser fatal, pode matar, né? Sim, depois que o animal, o cachorro e o gato é contaminado e desenvolve sintomas, ele precisa ficar em isolamento. Aí, na sequência, o animal morre, daí é coletado o cérebro, manda para o laboratório, e daí passa por análise, e daí o diagnóstico é confirmado. Mas os sinais clínicos são bastante específicos e claros e direcionam já desde o primeiro momento para uma doença neurológica. Agora, pegou a raiva, tanto o cachorro como o gato, tem cura ou é irreversível? É irreversível. Infelizmente, depois que o gato e o cachorro é contaminado, se ele não tiver anticorpos contra o vírus, o animal vai morrer. Inclusive, se o proprietário, o tutor do cachorro e do gato, tiver contato com o cachorro e o gato contaminado e sofrer arranhadura e mordedura,
a situação do proprietário, do tutor, vai ser bastante complicada. Daí seguem os protocolos médicos, né? E pode ser fatal. Você tem que cortar a unha de cachorro, a unha de gato? É necessário fazer isso? O que acontece hoje é o seguinte, os animais eles estão em ambientes cada vez menos propícios para ocorrer o desgaste da unha. Então, essa unha não tem aonde gastar, aí, na verdade, você vai ter que cortar, porque ela começa a machucar. Cães, eles têm aquela unha acessória e a unha cresce. E daí, se você não corta a unha, ela entra na pele e começa a fazer lesões e abscessos. É interessante então, isso, né? Nós vamos manutenção. Vamos continuar falando sobre isso. Só que eu queria agora a participação da população. Nós estamos com a TV Evangelizar, porque evangelizar é preciso, e vamos então ouvir o que o povo pensa. O povo pergunta. Unhada de gato pode causar alguma doença? Sim, toda vez que acontece a unhada, as unhas do animal, elas podem estar contaminadas e transmitir tanto bactérias como vírus e fungos e causar lesões dermatológicas ou até mesmo infecções bacterianas na pessoa que recebeu essa agressão, essa lesão. A displasia é uma doença animal? O que é a displasia? A displasia é quando a articulação, grosseiramente falando, certo, né? A articulação da bacia, elas não tem o encaixe perfeito com esse osso grande, o nosso osso chamado fêmur. Aí tem dor. Aí existe dor, existe incômodo, desconforto, desgaste ósseo. Porque não há encaixe ali, né? Não existe um encaixe perfeito da articulação. Isso é um caso de displasia. Normalmente, em casos severos, aí precisa ser realizado o tratamento cirúrgico. É verdade que gato não gosta de perfume? Gato não gosta de perfume. O gato, a natureza do gato, ela é muito peculiar. Então, o gato ele tem os sentidos muito aguçados. Então, o gato não gosta de cheiros fortes, o gato não gosta de buzina, não gosta de barulho, o gato não gosta de luz forte. Então, o gato é bem diferenciado. Tem muito a vida própria dele, A vida própria dele. E não gosta de passear também, de sair na rua, né? Ele não gosta de sair na rua durante o dia, mas se o gato tiver acesso a ambiente aberto durante a noite, com certeza ele vai se locomover e visitar a redondeza. Eu acho que uma vez na vida eu vi uma pessoa passeando com gato na coleira. Muito difícil, porque geralmente é cachorro. Gato não gosta de fazer isso, né? Não, o gato ele tem vida própria. Ele realmente não gosta de ficar atrelado a correntes, a guias e até mesmo ao tutor, né? Verdade. Os animais de estimação, eles se integram muito à família, né? Eles gostam muito da família. Caninos, felinos também, porque eles nunca nos abandonam, eles são fiéis. Às vezes até você judiando dele, daqui a pouco ele esquece tudo, ele está te agradando. É impressionante, animal é impressionante. Eu adoro, eu tenho 5 cachorros, né? Nós vamos agora às ruas da cidade, mais uma participação da população. O povo pergunta. Por que o focinho do cachorro está sempre molhado? Então, o focinho do cachorro, ele tem a função de fazer termorregulação. Nós temos glândulas sudoríparas que dissipam o calor. O calor dos animais, dos pets, do cachorro, ele é dissipado através da troca do focinho, quando o animal ele fica com aquela expressão de língua aberta. Verdade. Também pelas almofadinhas digitais. Você pensa que ele está com fome e às vezes não é, né? Não, ele está trocando o calor, eliminando o calor através dos índices digitais, né? Do focinho e da troca da língua. Você falou em digital. O ser humano tem nos dedos a digital. As glândulas. E diz que cachorro e gato é no focinho? No focinho, então a impressão digital do gato e do cachorro é no focinho. Não tem igual, uma diferente da outra. Não, uma diferente da outra. Castração. Qual é a idade ideal para castrar um animal? A castração, Mário Celso, hoje em dia eu acho que é um item fundamental que as pessoas devem levar o animal até a clínica, passar por o exame, fazer todas as vacinas, o protocolo de vacina.
quando filhote, né? E na sequência já se organizar para fazer a castração. A castração ela evita inúmeros incômodos, inúmeros problemas, ela aumenta a longevidade do animal, a qualidade de vida, tanto do animal como o convívio familiar. É muito importante. É muito importante, é um item fundamental. Como é que você limpa os dentes dos animais? Você tem que escovar? Olha, tem proprietários que desenvolvem essa habilidade de pegar a escova, escovar, mas eu acho bastante difícil, sabe? O animal, você precisa ter o acesso, você precisa condicionar esse animal a fazer o proprietário fazer esse procedimento. Não é fácil. Não é fácil, tem que ter esse condicionamento. Nos casos onde não existe essa possibilidade e existe o acúmulo de placas, de tártaro, precisa fazer uma limpeza periódica. Então, daí tem que fazer uma sedação, uma anestesia e passar o ultrassom e remover essas placas que estão aderidas à arcada dentária. Doutora Viviane nos dá a honra hoje de falar sobre animais. Ela é médica veterinária muito conceituada, tem uma clínica em Araucária e nós sempre trazemos aqui a participação da população. Estamos na TV Evangelizar todos os sábados, 11 horas da manhã. E agora o povo pergunta. Vamos lá. Que tipo de ração é adequada para cada bicho? Dica do dia é o seguinte, olha para o teu cachorro, ele é um cachorro de porte pequeno, médio, é um cachorro de porte grande. Quando você for definir qual a ração, você vai na agropecuária, nas lojas de pets e olha o rótulo. Cada ração, existem inúmeras marcas de ração no mercado hoje, mas ela tem que ser compatível com o biotipo do seu animal. Então, para definir qual a ração, defina, ele é um cachorro pequeno, é um cachorro grande, é um que tem no rótulo, se é pequeno, se é grande. Está identificado na capa, no rótulo da ração. No verso dessa embalagem vai existir uma legenda, onde nessa legenda vão ter os valores nutricionais. Que é muito importante. Que é muito importante. Que tem ração, às vezes, só de verdura, às vezes só de carne. Porque existem animais, Mário, que são alérgicos a determinados componentes de ração. Tem animais que estão com sobrepeso, que precisa ser uma ração com menos calorias. Existem animais que estão muito magros e precisam fazer fortalecimento muscular, precisa de uma ração com mais proteína. Existem animais com diabetes, que precisa ser uma ração específica. Um detalhe só a falar em ração. Uma criança comer uma ração animal, é perigoso isso? Olha, ela não vai morrer porque comeu um grão de ração, porque as rações hoje, elas sofrem um processo industrial muito apurado. Então, mas pode acontecer... É bom evitar. É bom evitar, porque pode acontecer algum tipo de distúrbio gastrointestinal, vômito, diarreia. Porque no cachorro e no gato, quando você troca de um dia para o outro a ração, acontecem casos de diarreia. Então, a dica é assim, você está oferecendo uma determinada marca de ração para o seu pet, não troque essa marca de ração de um dia para o outro. Misture uma quantidade e faça essa evolução de troca de ração pausadamente. Não faça isso de um dia para o outro, porque vai causar vômito e vai causar diarreia. Nós estamos já no final do programa, bem rapidamente, assim, bem objetivo, porque hoje está em moda falar em Covid. Covid pega em cães e gatos também? Eu não sei a estatística como que foi dessa pandemia, eu não procurei dados específicos, mas os cães e os gatos podem pegar Covid. E tendo Covid, o humano pode passar para o humano? Pode passar de cães para seres humanos, sim. É de risco? É de risco, é uma zoonose. Eu quero agradecer aí, mas de coração, a presença hoje da médica veterinária, a doutora Viviane, que deu aí uma aula para a gente, né, informando muito sobre animais. E isso é muito importante, porque hoje todo mundo quase tem animais, né? Hoje a gente vê na rua animais, vê em casa, vê nas casas. É impressionante o número de animais e o número de lojas de pet também que tem para cuidar dos animais, para ter ração para os animais também. Então, muito obrigado. Quero primeiro agradecer você também pela grande audiência. Muito obrigado, hein? Doutora Viviane, obrigado pela presença. Imagina. E até uma próxima, né? Até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a você também, telespectador. Obrigado de coração, porque a audiência é massacrante, é muito grande e a gente tem recebido isso, tem olhado aí no YouTube,
YouTube, é impressionante o número de visualização. Muito obrigado. Sábado que vem a gente se encontra às 11 horas da manhã. Até lá.